sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e o tema de hoje: como encontrar argumentos para orientar o seu cliente. O corretor de imóveis que trabalha com locação de imóveis, ele, no seu dia a dia, ele se depara com algumas situações que pode gerar conflito, dúvidas, questionamentos, até mesmo discussões. Eu digo isso porque eu já trabalho há mais de 25 anos no ramo imobiliário e também trabalho aí já há bastante tempo com locações de imóveis. Então, essas situações, quais são essas situações? Situações essas como, por exemplo, um elevador, né? Um elevador, você alugou um apartamento para o inquilino, para o locatário. Esse locatário lá, ele tomou a posse deste imóvel e ele entrou em contato com você porque tem lá uma manutenção dentro desse elevador, e daí ele vai dizer, estão cobrando tal situação, tal manutenção desse elevador. Então, o que nós fizemos? Nós também vamos entrar em contato com o proprietário. Aí nós ficamos nesse bang-bang, né? Porque aí o proprietário diz, não, o apartamento está alugado, isso vai pertencer ao inquilino, né? Eu digo isso porque isso eu senti na prática mesmo, assim, no meu dia a dia. Porque eu administro um apartamento que é perto de uma universidade, esse edifício tem mais ou menos uns 6 anos, e aconteceu esse questionamento, né? Por isso que eu digo que a gente fica ali como no bang-bang, recebendo tiro daqui do proprietário, tiro daqui do inquilino, né? Então, essas situações, tem situações que pode gerar, assim, essas até discussões, né? Porque se o corretor não estiver bem centrado, o corretor que não estiver bem preparado para argumentar esse assunto, tanto com o inquilino e proprietário, locatário e locador, pode gerar, então, essas discussões, chegar até nessas discussões, né? Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o exemplo do gás, né? Gás em edificação. Tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ocorrer um incêndio. Se tu não tiver como argumentar com o proprietário ou com o próprio inquilino, né, em relação a isso, então você tem que ficar bem atento. Eu atendi um cliente nessa semana, que já são meus clientes também, são clientes da casa, quando a gente chama, que é aquele proprietário ou aquele inquilino que vai e volta, né? Então já são clientes da casa. Eles me chamaram, porque eles fizeram uma permuta. Para o corretor que não sabe o que é uma permuta, é quando a pessoa vende um imóvel e que entrou tal imóvel na negociação. Então, eles entraram em contato comigo, dizendo que eles fizeram a venda de um imóvel deles e que entrou este imóvel e que eles querem deixar este imóvel comigo. Então, a gente agendou o horário, fui lá ver este imóvel. Este imóvel é um prédio também que não é um prédio muito antigo, ele tem elevador, tudo certinho, com poucos moradores, perto da universidade. Então, assim eu fui lá ver este imóvel. Quando eles já tinham me adiantado, esse cliente, que este imóvel era todo mobiliado, então eles estavam me consultando para eu ir lá, eles querem deixar comigo, para eu fazer uma avaliação também, quanto é que sairia essa locação, e assim a gente fez. A gente foi até o local, olhei o imóvel todo mobiliado. Só existia 3 coisas lá que não tem neste imóvel. São os colchões, geladeira e o fogão. O fogão, né? Quando eles me questionaram em relação... O apartamento é muito bonitinho, muito gracioso, feito por dedos de arquitetos, né? Era uma arquiteta, um casal com família, né? Ele e ela, e mais a criança que tinha nascido lá.
Então, ela, muito bonitinho o apartamento, realmente. Com aquela mobília, fica assim, uma graça, né? Então, aí, em relação, voltando aí ao colchão, eu disse, olha, o colchão nós vamos aguardar para ver ao critério do pretendente inquilino que vai entrar no imóvel em si, né? E porque o colchão em si, ele é muito pessoal, né? A pessoa, quando é muito caprichosa, ela até leva o seu colchão, ou ela não vai exigir, de repente exige ou não exige, né? Isso vai depender do cliente que vai entrar realmente neste imóvel. Em relação à geladeira, a mesma coisa, porque hoje tem diversas geladeiras, né? Tem pessoas que às vezes nem quer mais essas geladeiras grandes, né? Então, como o imóvel não é um imóvel muito espaçoso, muito grande, ele só tem somente 2 quartos, né? E daí, às vezes pode ser que a pessoa não queira uma geladeira grande, que é uma média. Eu, hoje, lá em casa, já estou quase partindo para a parte só do frigobar, né? Mas é uma questão, assim, de gosto, porque às vezes pode ser poucas pessoas que vão morar neste imóvel. Então, a geladeira também eu pedi para aguardar. Em relação, agora é aonde eu quero chegar, no fogão. Porque geralmente, quando os imóveis, pelo menos aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, né? Quando as pessoas investem nesses imóveis, eles fazem os móveis sob medida, eles já estão com esse hábito, né, de colocar móveis sob medida, aí fica tudo bem harmonioso, bem bonitinho o imóvel em si. Então, o que aconteceu? Aí essa arquiteta, o que ela fez? Ela tirou todos os móveis antigos e fez o novo e ela fez lá na parede, fora, né? E eu sei que, você sabe também, corretor, que quando a construtora vai construir, ele já embute na própria parede ali aquela válvulazinha todinha ali, as mangueiras, né? Que vai vir pro gás. Mas essa arquiteta demoliu tudo que tinha lá e fez tudo novo. E ela não fez lá aquela tubulação, e ela fez, além dessa na parede lá, ela fez uma ilha, né? Uma ilha onde tem a parte do fogão e já automaticamente puxa uma mesa com as duas banquetas, bem bonitinho. Só que daí, quando chegou no fogão, esse cliente que pegou esse imóvel em negócio, ele me questionou, ele disse, Lúcia, ó, aqui não dá o fogão, mas eu posso, aqui ela usava um fogão elétrico, né? Que vocês sabem que fogão elétrico é só vai na tomada, tudo bem, né? Mas só que nem sempre nem sempre as pessoas têm o hábito de usar o fogão elétrico, né? Nós aqui, pelo menos na região, eu sei que algumas pessoas, alguns prédios que eles estão adaptando dentro das exigências do Corpo de Bombeiro, os prédios mais antigos, que não dá para colocar as instalações do gás normal, aí tem, sim, eles estão exigindo que as pessoas comecem a usar os fogões elétricos, né? Mas nesse caso, daí o cliente disse assim, Lúcia, ou eu coloco o fogão elétrico, eu deixo eles falarem, né? Primeiro, se expressar para depois eu argumentar com eles. Ou então, se a gente traz um fogão comum, a gente coloca aqui, porque a gente sabe que existe, nós aqui na nossa região, a gente usa mais o fogão de mesa e o fogão tradicional. Aquele fogão que tem ali em cima e o forno, né? Então, Aí eu disse, bom, fogão... Aí ele puxou assim uma gaveta e disse assim, aqui pode ir o botijão de gás, Lúcia. Eu disse, não, amigo, não, como botijão de gás? Não é permitido, porque se os proprietários dos outros apartamentos nesse mesmo edifício descobrir, eles podem denunciar, porque não pode botar mais botijão dentro de apartamento, né? Não é permitido, juntamente lá as normas da ABNT, né? O que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Onde regulariza as normas brasileiras, né? Então, eu argumentei isso com ele, aí eles assim, Lúcia, eu disse, aí a gente não sabia. Uma coisa que eu quero dizer para você, corretor de imóveis, não é preciso nós, corretores de imóveis, saber todas as normas obrigatórias, né? Nós não precisamos saber.
Mas nós corretores de imóveis, nós temos que pelo menos ter essa noção, né, disso, de poder argumentar nessa hora com esse proprietário, né, porque na cabeça deles, eles disseram que botar até um fogão lá com botijão, e isso pode ocorrer acidente, incêndios, né, então... não é que nós corretores, nós não precisamos dominar todas as normas, né? Porque hoje existem várias normas, né, brasileiras. Então é preciso nós sabermos, pelo menos, ter argumentos para argumentar aí com o seu cliente, né? Não precisamos decorar, porque a gente, nós não precisamos dominar todas as normas, não precisamos, né? Então nós vamos lá, nós podemos consultar as normas, né? Isso nós podemos. Então, mas é preciso o corretor estar atento a essas situações, porque é nesse momento, é nessa hora que é o momento chave onde você vai orientar esse proprietário para ele saber que nós não vamos poder fazer isso, né? Porque isso pode gerar um transtorno grande, não só para o próprio apartamento, como para a própria edificação lá, todos os apartamentos que existem nesse prédio. Que é sobre a parte dos equipamentos, que onde também, como eu dei o exemplo do elevador, que o elevador é um equipamento. Eu também tive um questionamento de um inquilino, que eles diziam, não é nosso, nós ficamos aí quase uns 2 meses questionando essa questão do problema em si, da manutenção, que foi preciso trocar uma peça lá do elevador e que ficou uma guerra, inquilino e proprietário, locador, corretor, que eram nós administradores, e lá o locador, né? Locatário, nós corretores e o locador. O locador dizia que não era dele, que era para nós cobrar do inquilino, e o inquilino dizia que não era dele, né? Então, isso virou uma loucura. Nós ficamos nessa discussão quase 2 meses por causa disso. Foi as informações que trouxeram os argumentos para que eu pudesse encerrar os conflitos que estavam existindo entre locador, a administradora, a corretora, a minha empresa, e o locatário. Mediante isso, foi solucionado. A situação apaziguou e gerou-se toda uma harmonia nisso, que foi definido a situação. Você precisa, corretor, conhecer para poder ter argumento para orientar tanto o proprietário quanto o inquilino. Se você precisar de maiores detalhes, então daí você vai consultar, sim, um profissional da área, né? Profissional da área que é um engenheiro, né? Geralmente os engenheiros aí colocam em prática. São essas orientações que é importante que o corretor esteja atento nesse momento desse atendimento, tanto para o proprietário como para o inquilino. No caso, se quando houver algum problema em si em casa também, você também precisa ficar atento a isso, né? Onde vai envolver também essas situações que pode gerar todos esses problemas na alocação de imóveis. Se você gostou desse vídeo e se tiver alguma pergunta, deixe aqui o seu comentário para que eu possa lhe ajudar juntamente aí no seu dia a dia. Muito obrigada, até o próximo vídeo.